Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Você que é novo, nova aqui, te convido a se inscrever, deixar seu like, compartilhar com seus amigos. Meu nome é Clara, sejam todos muito bem-vindos. O tema do vídeo, o raio-x dos pensamentos dele ou dela. Se concentra, se conecta aqui comigo, escolhe uma das três opções. Na opção de número 1, nós temos um cristal branco. Na opção 2, nós temos um jaspe amarelo. E na opção 3, nós temos uma ametista. É uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Só pega para você aquilo que ressoa com você. Aquilo que não ressoar, não fizer sentido, lança para o universo. Vai ser mensagem para outra pessoa que vai chegar no momento certo, na hora certa. Tá bom? Opção 1, opção 2 e opção 3. Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo. Já vou começar a nossa leitura, tá? O As de Copas, tá? É a pessoa amada, independente se é homem, se é mulher. E vamos ver também os pensamentos e sentimentos com relação a você no momento atual, tá? Mostra aqui ele ou ela, você adapta, por favor, muito empenhado, focado em fazer alguma mudança na vida dele. Ele está no limite de alguma situação, sabe? Quando a coisa chega assim no limite e a pessoa fala, não, agora é o momento de fazer mudança. Não dá mais para procrastinar, não dá mais para deixar para depois. Então aqui eu vejo ele focado nesse ponto. Ele está valorizando agora de uma maneira muito mais coerente alguma situação que em outro momento ele estava deixando para depois. Tem 3 cartas de corte aqui, rainha, rainha e rei. Então ele é uma pessoa que hoje, atualmente, ele está num processo de mudança interna e externa muito grande com relação às pessoas, sabe? Ele está fazendo um movimento para mudar muitas coisas aí, onde talvez ele deixava para depois, procrastinava, entende? Então ele está valorizando agora de forma coerente, de forma correta, as circunstâncias, os contextos, a associação de certos pontos sobre um fato e uma pessoa. Então ele está parando de ficar fechando os olhos, entendeu? Olha aí a carta do caixão, ele dá as costas a como eu posso dizer, sabe quando você vai guardando aquilo na caixinha, vai guardando aquilo na caixinha para depois, ou vai fazendo vista grossa? Alguma coisa tocou profundamente o emocional dele e ele resolveu fazer uma mudança, tá? Esse rapaz aqui, esse homem, essa moça, essa mulher, você adapta, agora resolveu seguir alguma coisa do coração dele, algum sentimento. E é um sentimento renovado do momento dele, que ele está valorizando muito, analítico, né, analisando muito as situações, está muito claro as coisas para ele, as circunstâncias estão muito claras, muito nítidas, transparentes. Ele está agindo com o coração, mas ele está seguindo algum raciocínio lógico. Ele conseguiu conciliar o coração, os sentimentos e o raciocínio lógico, né? Colocando aqui um freio de mão nos gastos, ou ele está deixando de ser tão avarento, tão mão de vaca, está entrando no equilíbrio financeiro aqui, tá? E ele pensativo. Ele não está dando as costas a certas pessoas na sua totalidade. Ele está sendo ponderado, ele está sendo proporcional. Está dando atenção para as pessoas da família, está dando atenção para as pessoas das amizades, mas ele não está mais a mesma pessoa, não. Talvez você veja, talvez você saiba, talvez você não perceba agora, mas é só uma questão de tempo até você perceber que ele vai estar diferente. E aqui eu vejo aquela mudança onde
onde ele, tipo assim, ele coloca uma barreira, uma limitação. Ele vai fechar a mão para certas pessoas da família, mas vai continuar dando atenção para elas. Ele está ganhando um poder de articulação muito grande. Ele está conseguindo se articular melhor com as pessoas, sabe? Para ele não criar intrigas, ele está evitando confusão. E aqui eu vejo que até em alguns casos, alguns que possam estar resolvendo situações burocráticas, questões na justiça, questões em órgão público, cartório, algumas questões de polícia, né? Eles estão aqui muito centrados, né? Esse ar de copas está muito centrado, não está, ele não está, como se diz, puxando sardinha para ninguém e nem se permitindo puxar sardinha quando alguém tenta fazer com ele. Ele está sendo muito polido, sábio em tratar com as pessoas. Isso tem uma virada de chave aqui. Isso tem uma virada de chave porque ele aprendeu a conviver com gente falsa, que não pode se livrar dessas pessoas falsas no momento. Ele não pode. Ele tem que manter ainda. Existe um vínculo aqui de destino onde precisa seguir em frente com certas pessoas. Esse rapaz aqui, esse homem, essa mulher, o que seja, eu estou sentindo muito forte aqui que o momento dele está focado nas relações humanas, no trabalho, nas amizades, na família, com os colegas, com os vizinhos, com os parceiros de negócios, tá? Ele está sendo mais neutro para evitar confusão. Ele aprendeu isso a duras penas. Mostra aqui que ele está programando uma viagem, tá? Mostra aqui que ele valorizava muito uma pessoa, parece um amigo, valorizava muito essa pessoa, vai começar a desvalorizar essa pessoa, mas pode ser uma amiga também. Vai começar a desvalorizar ela, tipo assim, colocando ele ou ela no lugar dela, a pessoa, né? Ele está muito cheio de ação e muito cheio de atitude. Ele vai ficar até um pouco agitado nos próximos dias, tá? E ele tá pensando em viajar para dar uma passeada, mas esse cara, ele quer mudar de cidade. Ele pensa nisso. Tu cai no colo dele. Ele é arrependido por alguma coisa que falou para ti. Uhum. Ele vai querer saber de você de uma forma indireta como é que você tá. Ele vai ficar te analisando, vai ficar um pouco em silêncio, mas ele não vai cortar contato. Se tiver um contato cortado aqui, tu vai ver o ar da graça dele de forma sutil, entendeu? Ele vai pelas vias indiretas de uma aproximação, de uma comunicação. Esse cara aqui, ele tem um apego, um respeito e um sentimento muito grande. Como ele está numa fase de mudança muito grande dele próprio, ele não sabe, ou ela se adapta, ele não estava sabendo medir muito as palavras, mas ele está melhor da mente, dos pensamentos. Ele não estava muito legal, não. Acho que ele estava meio com ansiedade, esse rapaz aqui. A energia que vem para mim dele aqui é ansiedade. Querendo resolver muita coisa ao mesmo tempo. Ele vai ficar olhando o negócio de status, negócio de story, nas redes virtuais aí da vida, né? Preocupado com algum filho, com algum sobrinho, irmão. Muito preocupado, não está concordando com a criação, com o tratamento de alguém da família com relação a essa pessoa, mas ele está aprendendo a fazer a parte dele e a cobrar a parte dos outros. Então aqui tem um problema de família que ele está resolvendo em segredo. Contrariadíssimo. Ele tem uma proteção de um Exu e de uma Pombagira, esse rapaz. E é da Lira, do reino da Lira. Aqui ele tem uma força espiritual tão grande que ele foi demandado. Ele teve algum prejuízo nos últimos 6 meses? Ou foi no trabalho, alguém prejudicou ele, ou ele não teve o êxito que ele esperava, ou ele teve um prejuízo financeiro.
Porque aqui está mostrando muito forte. Está mostrando muito forte aqui que ele foi atacado espiritualmente. Bora ver quem que atacou ele. Vou pegar aqui o baralho pra gente ver. Eu vou jogar de novo pra ele. Mas eu quero saber quem que atacou ele. Quem que atacou ele, cigana? É do trabalho? É um ex-relacionamento? É alguém da família? É uma ex-amizade? Quem foi que atacou esse As de Copas? Espiritual. Alguém do trabalho dele. Alguém que estava flertando com ele no trabalho dele. Uma mulher. Ela confundiu as coisas, né? Ou se for uma mulher aqui, o teu As de Copas, foi um homem. Mas é um homem espiritualizado, tá? Em alguns casos pode ser uma mulher do trabalho recalcada com ela. Mas aqui eu não sinto na preponderância, na maioria, é uma minoria. A maioria aqui é uma mulher de trabalho que confundiu, né, o profissionalismo, a seriedade dele, né, e até a gentileza, tá? E ela vinha alimentando faz tempo uma expectativa com ele, mas aí a ilusão é dela, né? A ilusão é dela, não é uma coisa que vem dele. O que mais, cigana? Agora eu quero os pensamentos e sentimentos dele também com relação ao As de Espadas. E o As de Espadas é você, tá? Salve o povo cigano. Salve os ciganos do Oriente. A ancestralidade. Tem um chamado da ancestralidade na vida dessa pessoa. Aí, ó, vem confirmando, né? Essa demanda, chicote aqui, demanda do passado por conta dessa rainha de copas. Mas está sendo colocado uma pedra nessa situação, ou seja, ele tem uma força espiritual tão grande, os ancestrais dele, vocês viram? Os ancestrais dele, ou dela, né, você adapta, estão aqui defendendo muito esse homem, viu? Ou essa mulher. Muito. Ele tem muita intuição, ele tem sonhos. Talvez fale, talvez não fale. Às vezes ele dá conselhos, mas é pura intuição. Ele tem um dom espiritual, esse homem. Ele tem um dom. Mostra ele junto de pessoas amigas, assinando papéis e documentos. Eu vejo ele resolvendo algum assunto de carro. Não sei se ele está resolvendo IPVA, tá? Eu vejo ele resolvendo alguma coisa em algum órgão que emite documentos. Alguma documentação. Mostra ele olhando o convite para reunião de pessoas. Mostra que ele querendo renovar a vida dele. Exu vem gritando aqui por ele. Ele vai passar por um fenômeno espiritual. Mostra ele fechando um contrato, fechando um acordo, ele quer comprar alguma coisa ou ele quer vender, ou as duas coisas, vender para depois comprar, ou comprar algo para depois vender. E ele vai conseguir, mas não é agora não. Cai uma mulher muito falsa aqui de frente para ele, querendo o dinheiro dele, alguém da família, mas que ele não tá dando trela para essa pessoa, tá? Muito dedicado. Muito dedicado a resolver as coisas que estão pendentes, ele está resolvendo muita pendência, né? Foi-se com a raposa, ou seja, ratos com o urso e
e o caixão. Aqui houve muita coisa que ele foi acumulando e deixando para depois, entendeu? Muita coisa pendente, muita coisa pela metade, talvez até algo da saúde dele, ele tá olhando. Então é como se ele quisesse aqui recuperar um tempo perdido, entende? Para resolver. E ele vai conseguir resolver tudinho, tá? Ele está muito decepcionado com pessoas da família dele, mas ele não está deixando de ter a postura que precisa. Só que ele está mudado. Ele está dando atenção, mas ele está mudado. Colocando freios, sendo mais neutro, né? Ele saiu de uma indecisão. E ele aprendeu às duras penas alguma coisa relacionada a você. Porque você ensinou algo para ele, você ajudou ele com algo. As tuas ideias fizeram com que ele girasse uma chave. Em uma conversa passada que vocês tiveram, você mostrou algo para ele que tocou ele profundamente. Olha o coração ali embaixo, tá vendo? E ele saiu de uma indecisão que você não sabia. Quero saber essa virada de chave aqui dele com você, e o sentimento dele com você. Tá. Aqui vem falando o seguinte, com relação a você. Que por muitas das vezes ele deixou de ficar com você para resolver o problema dos outros. Ele deixou de se encontrar com você, de dar atenção para você, para ficar resolvendo o problema dos outros. E esses outros é povo da família, ou alguém que é muito próximo dele, que é como se fosse da família dele. E ele está arrependido porque ele sente que ele perdeu de viver a vida. Ele está entendendo que a vida é o viver agora. Entende? Ele está deixando com esse negócio de deixar para depois e para viver depois. Só se ele tiver um compromisso muito em alto grau de prioridade. Mas aqui ele está acordando para a vida. Só que o tempo não é da noite para o dia. Mas essa chave virou. E aqui ele vai fazer um movimento para resgatar alguma situação. Ele se prejudicou na saúde dele, por algum motivo. Ou ele não estava bem de saúde e deixou para lá, para ficar resolvendo o problema dos outros, ou ele se machucou, teve um machucado aí, mas não foi cuidado do machucado devidamente, alguma coisa nesse sentido, tá? Ele está arrependido pela forma como ele se tratou, ele está arrependido pela forma que ele te tratou, e não é só isso. É o viver a vida, é isso que a cigana está gritando na minha cabeça. Ele está arrependido que ele deixou de viver a vida, sabe? Para ter momentos com você. Ou alguma coisa junto de você. Olha só. Você cai aqui, ó. Né? E aqui, um guardião que acompanha ele, um mestre espiritual, vem mostrando que agora é uma questão de tempo, só que é rápido. É uma questão de tempo para ele demonstrar uma valorização maior com relação a você. Ele vai te valorizar mais. Ele vai querer um passeio. Ele tem sentimento assim. Tem um amor aqui onde ele não queria dar o braço a torcer para esse amor. Você já percebeu esse sentimento, mas ele não queria dar o braço a torcer. Olha aí, ó. Orgulho, ego,
masculinidade ou feminilidade, seja homem ou mulher, sabe? Não queria que você pensasse que ele está na tua mão, que ela está na tua mão. Existe aqui, tipo assim, tem algum nível de vocês que é diferente. Eu não sei se é tu que tem mais condição financeira que ele, entendeu? Ou se vocês vivem realidades diferentes. Mas ele tem uma timidez, uma vergonha, uma baixa autoestima com relação a alguma diferença, entende? Ele tem uma baixa autoestima que ele não quer revelar, sabe? Então ele se protegia de uma forma onde ele queria mostrar uma casca grossa. Eu não sei se ele vive em alto patamar ou num baixo patamar, e isso também trazia para ele ou para ela uma certa timidez, uma certa vergonha, ele não sabia lidar com isso. E vem a questão sentimental desse sentimento intenso, né? E aí ele se fechava, porque demonstrar sentimento é um sinônimo aqui onde tu ia manipular ele, entendeu? E ele não quer ser manipulado. Ele quer falar para você. Ele quer chegar para você e falar, porque tu perguntou dele. Tu não gosta de mim, não? Como é que tu gosta de mim e tu faz isso ou tu deixa de fazer aquilo? Alguma coisa nesse sentido. Ele quer te falar. Ele vai se abrir, ele vai mudar. Ó. Tô falando para ti. Ele vai mudar a postura dele para abrir essa caixinha de baú aqui que ele tá fechando a 7 chaves. Entendeu? Ele vai abrir. Ele vai se abrir para você. Tem um amor aqui que ele quer viver, só que ele não sabe lidar com a questão de falar o que sente, demonstrar o que sente. Mas ele vai começar a se abrir. E você vai ter que ter a sabedoria de conduzir a situação, né, de forma muito sutil, sabe? Introduzindo na rotina de vocês programações que vocês possam desfrutar de momentos a dois de uma maneira mais privativa, sem tanta exposição, entende? E sempre perguntando dele, o que você acha? Fica bom para você? Tem que ser uma coisa boa para nós dois. Então, trazendo essa equidade, né, onde ninguém está acima ou abaixo do outro, isso deixa a pessoa mais confortável pela energia que saiu aqui. Entendeu? Vamos lá, para quem se conectou aqui no baralho 2, o jaspe amarelo. O As de Copas é a carta do homem ou da mulher. É a carta da pessoa amada, tá? Você é o As de Espadas. Não importa se também é homem ou mulher, tá bom? Adapta para o seu contexto, por favor. Vamos lá para a opção 2. Inteligentíssimo esse homem, essa mulher. Inteligentíssimo. Muito inteligente. Muito sábio. Mostra ele buscando novas alegrias, mostra ele buscando novas felicidades para ele, mostra ele buscando coisas novas. E eu vejo aqui ele dando as costas a uma mulher da família dele, tá? Ele se afastando dela. Ou essa mulher estava bajulando demais ele, ou ela, né? Você adapta.
ou essa mulher estava bajulando demais alguém e ele não concordou com essa situação esquisita. Mostra ele dando as costas a muitas amizades, ele não quer muita amizade mais. Ele está cansado. Ele está indo nos lugares, às vezes, só para cumprir tabela. Tipo por uma obrigação, sabe? É tipo por uma obrigação. Em alguns casos, não em todos. Aqui eu vejo ele selecionando muito as amizades. Selecionando. E ele vai se afastar de um amigo. Ele não tá bem, não. Ele tá confuso. Eu vejo ele com algum tipo de vício. Ele meio que se refugia no vício. Não sei se é uma bebida, não sei se é um videogame, não sei. Tá? Mas aqui eu vejo algum tipo de situação que ele se refugia. Pode ser um hobby também. Pode ser um hobby. Sabe? Ele tá com a cabeça cheia, com a cabeça quente. Ele racionaliza demais as coisas. Ele é muito inteligente. Ele racionaliza demais. Ele, às vezes, sofre por não conseguir sentir certas emoções, ó. O urso. Ele morre de ciúme de ti, cara. Tu é uma pessoa muito bonita. Aqui eu vejo uma pessoa meio afastada, ou uma pessoa assim que está começando a ter uma reconciliação. Aqui essa pessoa tem tanto apego por ti, tanto apego. Ele sente uma conexão espiritual tão profunda que ele não sabe explicar. E ele fica te observando em tudo que tu fazes. Não pensa você que ele não procura saber de você, não. Ele procura saber de você, sim. Procura saber de você, sim, o que você faz, o que você está deixando de fazer. Isso aqui não é uma pessoa desinformada do que você está fazendo, não. Ele está chateado com você por causa de ciúme. Ele vai querer resolver um assunto pendente com você. Ele vai querer resolver porque se esse rapaz ou essa moça, esse homem, essa mulher, se estiver afastado de você, por mais que alguém tente se aproximar dele, ele não vai conseguir ter contato com essa pessoa, não vai conseguir ter aquela conexão emocional com ela. Se estiver afastado. Não vai. O coração dele está fechado contigo. Você cai aqui, o coração cai em cima. E aqui é a carta do anel, tá vendo? Ele querendo resolver a situação de vocês. Ele vai ser vencido por ele mesmo. Ele mesmo vai vencer ele. Porque aqui ele tá dando um de durão. Ele não quer mostrar a sensibilidade dele. Ele já mostrou para você em algum momento a sensibilidade dele. E ele não quer mostrar de novo. Mas aqui ele tem um limite. Ele vai até um certo ponto. Com essa racionalidade toda. Ele é muito intelectualizado ou muito estudado, não sei. Ou é um cara ou uma mulher que nasceu com dons intelectuais. Sabe dar conselho para todo mundo. Entendeu? É muito articulado, resolve o problema de todo mundo, se duvidar. Ele é um cara desenrolado, sabe? Mas aqui ele tá com uma dificuldade muito grande de ser romântico contigo, que é o que ele quer. A questão desse rapaz, desse homem aqui, ou mulher, é que ele quer ser romântico com você. Ele te vê como algo tão bonito, né, dentro da vida dele, que ele não sabe compatibilizar ali o pensamento racional, o sentimento romantizado e sensível e a ação, a postura. Ele não sabe externar qual é a melhor ação condizente com cada sentimento e com cada pensamento.
ele se atrapalha, mostra uma fraqueza e até uma covardia. Meio materialista, né? Ele pensa em crescer, ele esconde muita coisa dele. E o que ele mais esconde são as ambições materiais. A ambição material dele não tem limite, praticamente. Ele esconde isso de todo mundo. Ah, eu sinto que ele esconde de mim. O que ele esconde? O excesso de materialismo, o dinheirismo, entendeu? Uma pessoa que é hiper, mega, exageradamente focada em crescimento material. Então, como ele volta toda a racionalidade dele e o potencial dele para ganho financeiro, né? Muitas das vezes ele se torna ausente, porque toda a máquina intelectual e emocional fica voltada para isso. E aí ele fica ausente de muitas situações da vida cotidiana, mas é esse hiperfoco no materialismo muito exagerado. Ele vai conseguir crescer, ele tem algo de vida passada. Essa ânsia de crescimento e de estabelecimento da estrutura material, materialista, né? Financeira, esse patamar, é algo que vem de vida passada. Provavelmente ele perdeu em vida passada. Ele teve perdas. E essa vida ele vem inconscientemente querendo proteger, querendo conquistar tudo novamente e proteger. Ele tem pensado, ele tem tido muitos insights e ele tem pensado muito sobre isso. Alguém do trabalho dele falou alguma coisa que disparou um gatilho. E ele pôs até um freio em alguma coisa que ele estava prestes a querer se meter. Ele já estava pensando em um novo trabalho, uma nova forma de trabalhar para ter uma nova fonte de renda. Aí essa pessoa colocou um freio nele. Aqui eu vejo um freio por algo que foi falado. Entendeu? Vamos entender mais aqui. Isso aqui é uma energia geral, né? Deixa eu colocar as outras velas aqui. Uma pessoa que ela tem facilidade para lidar com o público. Mostra aqui ele resolvendo assuntos por meio virtual. Muito preocupado, ele está muito cansado. Esse homem está muito cansado, ele sabe o que ele quer, ele sabe para onde ele está indo, mas ele está muito cansado. O que anima muito ele é dinheiro. Buscar ganhos, estar bem financeiramente, né?
Mas eu vejo ele dando meio que, tipo assim, um chega pra lá em questões de família, tá? Mostra aqui um convite para casa de religião, mostra um convite para ele participar de algum tipo de reunião de pessoas que é muito selecionada, né? Casa com árvore, são só pessoas próximas, pessoas de confiança, pessoas que têm todo um enredo de uma estrada, de uma jornada de vida. E ele tem sorte para fazer amizade com pessoas de outros patamares maiores que o dele. Ele tem um inimigo oculto, esse homem. Do mesmo nicho de trabalho que ele atua. E esse inimigo oculto tenta a todo custo desbancar ele. Por quê? Porque quer sobressair, quer estar no patamar mais alto, entendeu? Ele vai ter uma surpresa negativa e inesperada que vem a qualquer momento numa questão profissional. Ele vai ficar arrasado. Mas ele vai saber lidar com a situação. Ele é muito intuitivo e ele tem pessoas fortes do lado dele. Pessoas que realmente estão ali junto com ele na lida do trabalho dele. Olha aí, você aqui. Vai ter uma reaproximação e uma renovação muito grande com relação a você. Vai ter uma renovação muito grande aqui com relação a você. Acho que estava aqui, né? Aqui o que que eu vejo? Ele querendo ter uma renovação na intimidade de vocês. Como é essa intimidade? Essa intimidade é vocês fazerem coisas juntos, longe dos holofotes, entendeu? Pode ser que vocês comecem algo juntos também. Um estudo, um trabalho, um hobby. Vocês vão ter uma novidade no cronograma da rotina de vocês. E aqui pode ser que essa pessoa te peça em namoro, pode ser que essa pessoa te peça em um outro tipo de relacionamento, como uma união estável, um casamento. Se você já vive algo nesse sentido aqui, essa pessoa vai querer fazer algum tipo de comemoração, mas ela vai querer algo mais privativo, ela não vai querer expor, ela vai querer fazer algo para vocês dois, sabe? Longe dos holofotes. Ela vai te ver de uma maneira mais séria. Mas é uma pessoa que ela não quer expor os planos e estratagemas dela, esse homem aqui. Ele não quer expor. Ele quer ter o domínio, ele quer sentir o domínio e o controle das estratégias, dos planos, sem contar com ninguém. Tipo assim, eu tenho aqui a pessoa que eu tenho sentimentos, quero viver algo com ela aqui, né, sem muitos holofotes, mas não quero estar expondo para ninguém o que eu tenho pensado, o que eu tenho estrategiado. Ele está pensando aqui uma coisa bem ousada, junto de um grupo de pessoas que é muito forte em algum ramo de trabalho ou de atuação de alguma atividade. Mostra que ele vai receber alguma coisa de fora, uma documentação, alguma coisa assim que envolve papéis, documentos, vai receber de fora, de pessoas amigas. O baralho acaba, mas a história não acaba. É como se ele tivesse já se movimentando para essa nova situação. Ele está ele está focando. Ele está ansioso. Ele está controlando essa ansiedade dele. Aí essas pessoas aqui que ele vai receber, ele vai querer trabalhar com uma coisa nova. Ele está muito ansioso para trabalhar com algo novo. Muitas estratégias dele estão voltadas para algo que possa dar certo em um nível
de trabalho e dinheiro. Vamos ver aqui o sentimento dele com relação a você, mais especificamente, né? Aqui mostra ele te procurando para compartilhar uns elétrons aí, tá? A vida íntima sexual de vocês vai ficar mais ativa. Ou ele vai querer, tipo assim, chamar a tua atenção para que você possa sentir mais desejo por ele. Ele quer se sentir desejado, entendeu? Ele quer se sentir mais desejado. Ele vai estar mais ativo nesse sentido, tá? De querer te conquistar, de querer chamar a tua atenção para tu, né, ver ele ou ela como alguém que desperta o teu desejo. E também ele vai querer aqui uma intimidade nesse sentido, para querer marcar terreno e dizer, eu te satisfaço, sabe? Ele tem uma atração muito forte por ti. E aqui eu vejo um apego que é como se fosse uma paixão. Ele é muito apegado. Ele não quer perder. Não quer perder. É um sentimento de posse. Em alguns casos pode ter amor, pode, mas eu vejo aqui mais uma paixão. A pessoa ela é apaixonada. Além de ter muita química, física e biologia, né, muita atração e tudo mais, aqui eu vejo uma paixão e um sentimento de posse. E isso traz picos, né? Ora ele está mais ativo, mais ali procurando você, ora ele está mais murcho. Por quê? Porque ele tenta prender, ele tenta colocar isso numa caixa dentro dele. Ele não quer perder a liberdade dele, não quer tirar a tua também. Ele não quer, tipo, tirar a liberdade, sabe? Ele é um pouco cético com relação a algumas coisas. E ele está um pouco cético, ele está mudando alguma crença limitante dele. E assim, alguma crença limitante que está sendo mudada também tem a ver com um padrão sobre o sentimento, sobre o amor. Ele está quebrando um padrão de algo que ele viveu no passado dele com uma outra pessoa. Sabe? O arquétipo do amor para ele está mudando. E isso é muito bom. Ele está aprendendo agora a amar novamente. Ele está aprendendo agora a ver a beleza, e que sorte, que benefício traz isso. Ele está começando a perceber que o fato de vivenciar as questões carnais, as questões da paixão, né, tem beleza, e isso traz um sentimento de ganho, um ganho para a vida. Tu está trazendo uma modelagem, de alguma forma, dentro da essência dessa pessoa aqui, onde está quebrando crenças limitantes, inclusive sobre que a vida é dinheiro, só materialismo. Entendeu? Tu está quebrando, está mostrando que existe também ganhos quando se é feliz, né?
aproveitando o contato físico, né? Aproveitando ali a paixão, aproveitando o que a vida a dois pode oferecer, sabe? E ele vai mudar mais. Ele vai mudar mais devagar, mas ele vai. E aqui a cigana tá me falando o seguinte: se você acha que a situação tá meio perdida, tá meio assim, tem uma tendência a se perder pelo caminho, aqui fala que não. Tu veio trazer justamente o ponto de equilíbrio que essa pessoa precisa para ela saber aproveitar a vida. Porque tem coisa, o dinheiro traz felicidade, é bom, sim, mas tem coisa que é fora do escopo financeiro, né? As questões da paixão e da carne, sob certos aspectos, estão totalmente fora do escopo financeiro, do materialismo. Então você veio trazer algo também, não apenas nesse sentido, e vivenciar isso com ele. Só que pode ser que lá na frente você se canse dessa pessoa, tá? Pode ser que você fique entediada com ela. Bom, vamos lá para a opção 3, quem se conectou aqui na ametista. Tchau, cigana. Vamos ver os pensamentos dessa pessoa. Os ratos, o sol, o chicote. Tá passando uma dificuldade muito grande no trabalho. Tá passando aqui um problema espiritual também muito grande, esse rapaz, esse homem, essa moça, essa mulher. Tem um problema espiritual que ele tá passando aqui. Tem algum espírito obsessor em cima dele. Que acompanha ele e já faz muito tempo. Tá meio sem energia para trabalhar, tá desgostoso. Aqui ele se equivocou muito em alguma situação profissional. Não deu certo alguma coisa que ele estava pensando. Aqui houve um afastamento abrupto de uma pessoa. Aqui ele estava tendo uma amizade com uma pessoa e essa pessoa estava flertando muito com ele. E aí, quando. Parece até com um baralho 1 isso aqui, se eu não me engano, foi o baralho 1 que falou algo nesse sentido. E aí, tipo, ele estava levando muita coisa na esportiva. E no fundo, estava fazendo um pouco de bem pro ego dele, mas ele não estava dando aquela abertura que seria um flerte, uma paquera originalmente. E aí a pessoa se afastou dele de uma vez e trouxe algum tipo de prejuízo para a situação, porque é como se essa pessoa tivesse de entregar algum documento, algum papel para ela e com essa situação toda bagunçada aqui, a coisa brecou no meio do caminho. Agora ele precisa de outra pessoa para conseguir essa mesma documentação, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ele estava indo em algum lugar para resolver algum assunto e essa pessoa estava ali toda jogando encantos para ele, né? E ele tentando levar na esportiva, já que ele estava querendo resolver
a situação, mas chegou um ponto que ele cortou. A pessoa estava querendo comprar ele. E ele tem um certo trauma com pessoas que querem comprar ele, sabe? Ele já se envolveu com alguém no passado, fofocas do baralho, né? O baralho é fofoqueiro. Ele já se envolveu com alguém no passado que bajulava muito ele, que dava muitas coisas para ele, mas não deu certo, porque ele foi muito injustiçado. Ele não soube lidar com a situação, ele se arrepende e ele se fechou, se traumatizou. Ficou parado, né? Na dele, ficou muito tempo sozinho. Quando você surgiu na vida desse rapaz, desse homem, dessa moça, dessa mulher, o que seja a situação, ele estava há muito tempo sozinho. Emocionalmente falando, psicologicamente falando, né? Mentalmente, ele não teve uma conexão com uma pessoa de uma maneira profunda. Você trouxe uma mudança na perspectiva sobre uma conexão. E ele ainda está num processo ainda de te analisar, de te entender. Eu não vejo que ele quer se afastar de você. Eu não vejo que ele quer deixar de ter aqui um relacionamento com você. Eu vejo que ele quer entender se você realmente é uma pessoa que tem base, raízes, né, para compatibilizar com ele no pensamento sobre a vida, sobre o viver da vida, sobre o seguir em frente. Ele não quer ter uma dependência emocional de você e ele não quer que você tenha uma dependência emocional dele. E ele tem um medo, né? Aí ele se perde. Quando ele não quer ter essa dependência emocional, ele tem medo de você simplesmente deixar ele ir embora. Ele tem receio. Os caminhos, a carta da casa, os lírios, a lua e o anel, tá vendo? Aqui já vem falando isso pra gente. Ele tem receio que você encontre outra pessoa. Ele não te fala, né? Ou não sei se ele te fala, mas ele tem sim. Ah, mas ele me trata assim meio frio. Não é frieza, não. Não é frieza, não. Aqui mostra uma fraqueza na demonstração de um elo, né? Uma fraqueza na demonstração de um elo, de uma conexão. Mas é tipo assim, é como se vocês estivessem namorando fora de casa. Vocês não estão namorando dentro de casa. Entenda numa metáfora, no sentido simbólico. É como se você ainda não tivesse adentrado a privacidade dele, embora ele já tenha te contado muita coisa. Ele te contou muita coisa da vida dele, ou algumas coisas, para te testar. E ele foi sincero, ele não mentiu, não. Ele quis ver se você ia ficar muito empolgada ou empolgado, se esse poder da informação, do conhecimento sobre ele, ia te dar, ia subir para tua cabeça. Entendeu? Tipo assim, eu vou contar para ela, para ele, e quero ver qual vai ser a reação dela. Ela vai ser empoderada de uma informação, de um conhecimento sobre mim privilegiado. Vamos ver se isso vai subir para a cabeça dela, para a cabeça dele. Se ela vai querer agora se sentir como se estivesse dentro da minha vida. E aí que tem um pulo do gato. Você precisa ter muito cuidado, né? Se observar muito para que ele não perceba, mesmo que equivocadamente, né? Porque às vezes a pessoa pode perceber equivocadamente, que você está querendo entrar na vida dele no sentido de querer entrar e que já está na vida dele. E só, tipo assim, você é a prioridade. Ele tem um trauma nesse sentido. Não é uma questão que você está fazendo isso, mas é algo que ele tem essa problemática na percepção dele, entendeu?
Mostra aqui que depois de uma certa frieza, ele vai ser caloroso, ele vai ser carinhoso, entendeu? Ele vai querer ficar de conchinha, de chamego, ou ele vai querer alguma coisa assim, pontuadamente carinhosa, romântica. Vai querer. Vai mesmo. E ele tá com muita vergonha de uma questão financeira. Eu não sei se ele, tipo assim, tá passando dificuldade financeira, ou tá morando com a mãe, ou tá morando num lugar que ele não queria morar, entendeu? Não tem dado muitos espaços para você em certas situações, porque o momento de vida dele não tá legal financeiramente, então assim, ele tá meio envergonhado, entende? Vamos puxar aqui mais a energia dele ou dela. Tem alguém que reza muito por ele. Alguém que reza muito por ele. Ele tem uma ancestral mulher que protege muito ele. Eu não sei se ele já ficou muito doente, se ele sofreu algum acidente, passou muita dificuldade também. Aqui eu vejo uma proteção de uma ancestral. E ele tem tido. Ele, ele, ela já passou para o plano espiritual, né? Mostra só a energia espiritual dela aqui. Eu não sei se ele sente a presença dela ou se ele sonhou com ela, alguma coisa nesse sentido. Mas ele sente uma conexão, um chamado ali espiritual através dessa força ancestral. Aqui mostra que ele no antigo, em um antigo relacionamento dele, ele errou muito. Ele errou nesse antigo relacionamento dele e ele se arrepende. Eu vejo aqui ele ou ela, você adapta, por favor. Aqui eu vejo um arrependimento, tá? Pode ser que envolva até filhos e aqui ele tente resolver da melhor forma possível os assuntos envolvendo esses filhos, mas toda vez que ele tem esse contato com esse passado, dói nele porque ele se arrepende. Ó, tô falando a carta do navio. O urso, ele tem um arrependimento. Ele aprendeu uma grande lição. Só que esse aprendizado dessa lição, ele não teve sabedoria de traduzir isso em proveito das oportunidades da vida. Então, em muitos momentos, ele tirou chacota, ele debochou, ele desprezou o amor, sabe? Se mostrando assim um cara frio, ou ele foi muito paquerador, depois dessa situação do passado foi muito paquerador. Ele tá fazendo tipo um balanço, né? Emocional dos pensamentos do passado dele, ele tá balançando para lá e para cá mesmo. Tá? Então, assim, ele debochou muito da questão amorosa. Era paquerador, foi uma fase muito paquerador.
Ele está pensando sobre o contexto de vida dele na questão sentimental. Ele está saindo dessas energias. E por que que ele está saindo dessas energias? Olha a carta do caixão. Porque você chegou para trazer um companheirismo para ele. Algo que ele não esperava. Esse homem tem um carinho tão profundo por ti. Tu está construindo nele, sem ele perceber, um amor quase platonizado, quase platônico. Não é platônico, mas é como se fosse. Tu está sendo uma base de aprendizado, de parâmetro, um modelo sobre uma pessoa companheira. Vocês já tiveram alguns atritos aqui. Esses atritos aqui quebrou muitos sedimentos ali nas camadas emocionais que estavam completamente deturpadas, reviradas, né, equivocadas, e você está alinhando, né, alguma situação emocionalmente dentro dele. Ele é muito acolhedor contigo, quando ele está contigo ali, ele é muito acolhedor, né? E isso te deixa assim, como se fosse num refúgio, um mundo só de vocês. Da mesma forma que tu valoriza esses momentos, ele também valoriza. Ele está pensando aqui numa programação junto com você, que para ele vai ser um passo em direção a uma nova etapa de vida. Ele vai se permitir, ele sai de uma autossabotagem, ele sai de um nível muito baixo emocionalmente, no que se refere a valorizar as questões emocionais, amorosas e românticas, para vir para um nível mais equilibrado. Ele está começando a alcançar algum equilíbrio emocional, tá? Pouco a pouco. Sempre assim, desconfiado, com medo, né? Ele parece um sabão de coco neutro, escorregadio às vezes. Então, assim, aqui a maior interação entre vocês vai ser programações mais domésticas, mais em casa. E precisa ter diálogo aqui. Mas esse diálogo ele não pode ser tão focado na vida pessoal de vocês. Ele tem que ser um diálogo mais sobre outros assuntos no geral. Eu não sei se você vai ter a oportunidade de cozinhar para ele. Ele acha muito carinhoso o ato de cozinhar, tá? Aqui tá falando de repor energia, né? Chave, sol e rato, repor as energias no ambiente privado, dentro desse contexto. Vocês vão ter a oportunidade de viver alguma rotina doméstica de uma forma mais aperfeiçoada, mais próxima. Entendeu? E isso vai estreitar os laços de vocês. E esse ato de estar construindo esse sentimento, mas sem perceber, vai levar um tempo até ele se dar conta nos pensamentos e nas atitudes, né, desse envolvimento sentimental. Vai demorar um tempo, mas ele vai demonstrar, ele vai se alinhar contigo, esse homem aqui. Aqui mostra que alguns encontros de vocês vão ser um pouco espaçados. Algumas programações de vocês vão ser um pouco espaçadas. Por quê? Por causa da questão financeira dele. Então não leva para o teu coração. As questões de trabalho também.
tá? Pode surgir uma amizade do passado aí para ajudar ele em alguma questão pessoal dele, né? Não coloca paranoia na tua cabeça, tá? Porque ele precisa dessa ajuda, esse amigo vem para ajudar. E só. Não é que agora ele vai te deixar de lado para ficar dando atenção para essa pessoa, não é isso. Muito pelo contrário, ele precisa de alguém para dar um norte para ele aqui, em algum contexto. Parece que ele é meio sozinho, em algum ponto do ambiente de trabalho. Mostra aqui que ele vai conseguir mudar de casa, ele está pensando nisso. Ou ele quer mudar de casa, ou ele quer mudar alguma coisa com relação à moradia dele. Não sei se alguém mora com ele não quer que more, entendeu? Ele precisa resolver algo relacionado à moradia dele, e ele vai conseguir. Mostra que ele se abrindo para conhecer novos lugares. Mas ele não quer criar laços com ninguém. Ele ainda vai esclarecer muita coisa da vida pessoal dele, numa tentativa de aproximar vocês dois e numa tentativa de você valorizar os pontos, as pontuações dele, o que ele vai pontuar para ti. E ele vai ser muito sincero contigo, se ele já não estiver sendo. Entendeu? Ele vai expor, ele vai explicar, ou ela, né? Você adapta. E ele vai esperar que você valorize o ato dele de se expressar de uma maneira tão transparente. O que ele vai esperar de ti é o teu acolhimento. Então não é momento de rasgar declarações amorosas para ele. Entendeu? Evita esse excesso de romantismo. Deixa ele falar. O que você vai fazer é acolher, é trazer o carinho, é trazer ali o companheirismo, o aconchego, sabe? Traz uns conselhos assim, como eu posso dizer, para trazer energia boa, positiva para ele. Ele vai precisar de você nesse ponto. Mas ele ainda vai esclarecer para você e vai esperar que você valorize. Vocês vão. A gente estava falando que vocês estavam paquerando fora de casa, no sentido metafórico, simbólico. Vocês vão chegar num patamar onde a coisa vai ficar dentro de casa. Né? O grau de intimidade, de proximidade, de criar raízes, ele vai ficar muito maior. E essa conexão vai ficar muito mais forte. Tem um potencial aqui de vocês serem companheiros de vida. Tá? Mas assim, não deixa essa pessoa te anular. Por que eu tô falando isso? Porque tu pode querer se ajustar tanto ao ritmo dela, inconscientemente, que tu pode deixar de fazer as coisas que tu mais gostas. Então não deixa de fazer as coisas que tu gosta. Cuida de ti também, tá? Esse é um conselho que a cigana tá falando aqui na minha cabeça. Bem, pessoal, é isso. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado de alguma forma, de alguma maneira. É sempre uma satisfação muito grande estarmos juntos aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, tá? Temos os clubes do canal aqui, te convido a conhecer. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro, quando você se inscreve, né? Para você conhecer os clubes aqui do nosso canal, tá bom? Em outubro eu vou abrir a minha agenda para consulta particular, tá bom? Um beijo no coração, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.